Gente, seja muito bem-vindo a esse canal, meu nome é Débora e hoje eu tô aqui pra falar com vocês como que eu diminuí. Não vou falar vício em doce, porque o vício é uma palavra meio pesado, né? Ninguém vai sair por aí armado, com arma branca ou não, assaltando alguém pra poder comprar paçoca. Então, assim, eu vou falar no modo de dizer, como que eu saí do vício em doce. Já começo falando que eu não larguei o açúcar, tá? Não larguei o doce. Às vezes eu como bolo, às vezes eu como paçoca, mas não como antes. Vou contar um pouquinho minha história pra vocês e no final vou falar como que isso me influenciou. Inclusive, eu percebi que a falta de uma vitamina estava me fazendo ter mais essa compulsão por doce. Ficou curioso? Então fiquei até o final. Gente, então, eu sou uma pessoa que tô com 30 e poucos, 30 e muitos anos. Eu sou uma pessoa que foi criança nos anos 90. Nos anos 90, qual era o café da manhã? Nescau, bolacha, e o lanche era isso: Nescau, bolacha, refrigerante. Tinha aquele chocolate branco, que era uma delícia. Tinha aquela mocinha, vocês lembram? Que era tipo um leite condensado misturado com morango e chocolate que a gente abria e chupava. Calma que eu não vou deixar você com vontade de comer doce. Mas isso eram as coisas normais nos anos 90 que uma criança comia assim, diariamente. Gente, diariamente, todo dia comia um pacote de biscoito recheado Nescau. Claro que nossas mães faziam isso tentando acertar. Bom, pelo menos lá em casa era assim. Não sei se era na sua casa. Mas eu cresci então comendo doce diariamente. E a gente sabe que a gente é criado por hábito. Já tem até estudo científico que fala sobre isso. Nós criamos hábitos. E a comida, em especial o doce, tem um vínculo quase que afetivo com a gente. Porque lembra quando a gente era pequena, nossa mãe ou o seu responsável falava assim: se você se comportar, você vai ganhar uma bala. Se você se comportar, você vai ganhar um pirulito. Se você não chorar para tomar vacina, eu vou te dar um doce depois. E assim até hoje. Até em consultório vacina, as pessoas geralmente dão um pirulito pra criança. Vou te dar porque você se comportou. Então a gente acaba vendo doce não como um alimento. Em algumas ocasiões, a gente acaba vendo doce como uma recompensa. Por isso que a gente tem tanta facilidade de comer doce. Ah, trabalhei a semana inteira, vou comer um doce hoje. No final do dia, depois do almoço. Ah, comi direitinho, tomei café bem, almocei bem. Vou comer um docinho porque eu mereço. E aí, aquilo vai se tornando um vício, assim por se dizer. Se isso vai se tornando um vício, foi assim que eu também me tornei viciada. Depois de um tempo, eu passei a não comer doce todo dia, porque eu cresci, comecei a trabalhar fora. A gente sabe que trabalhando no CLT como é que é. Mas depois eu voltei, quando eu comecei a trabalhar nas lojas americanas. Como eu conseguia comprar com o meu crachá todo dia, depois do almoço, eu queria um bombom, alguma coisa, um alfajor, e aquilo me deixava assim, sabe? Ai, um alívio, me causava um alívio, um conforto. Parecia que se eu não comesse aquele doce, o meu dia não estava completo. Trazendo para os dias atuais, eu consegui ficar 3 meses sem doce absolutamente nenhum, nem doce de, só doce de fruta, que é a frutose, né? Mas assim, de mais nenhum. E aí depois eu tive o Ian, já contei aquela história pra vocês, que eu peguei, engordei e fiquei muito flácida. Foi quando eu falei, vou ter que parar de comer doce. Pra vocês terem uma ideia, olha como é que tava minha barriga. Minha barriga dobrava. Eu conseguia puxá-la daqui, ó, quase cobrir tudo. De tão flácida que ela tava. Porque o doce causa flacidez. O doce enrijece, assim, por se dizer, o colágeno. O doce deixa você velha mais rápido. O doce, gente, o açúcar, é tão perigoso. Mal pra muitas coisas e eu não queria mais. Assim, eu vou ser sincera pra vocês. Eu parei primeiramente com doce porque a estética da minha barriga tava desagradando. Eu falei, gente, puxa, eu tô igual a mulher lá do Quarteto Fantástico. O cara que se estica todo. Eu tenho que melhorar isso. Então foi a estética da minha barriga que me fez mudar primeiramente. Mas depois teve aquela história, né, que eu te falei, que eu tenho uma parente que ela ficou diabética e ela dormiu enxergando, quando ela acordou ela não enxergava mais. E isso também me deu um start. Então eu falei, não, tá na hora de diminuir o doce. Primeira coisa que eu fiz foi procurar uma Nutri. Mas ela, ai Débora, se for pra ver um vídeo falar pra procurar Nutri, eu não estaria aqui. Mas eu vou te falar o que ela me disse e o que foi feito pra me ajudar a controlar. Entendeu? Então, vamos lá. Eu tô aqui falando baixo porque tem uma criança aqui do meu lado dormindo. Eu tô com o celular aqui na cola pra não esquecer de absolutamente nada. Porque eu quero que você pare de ficar roubando biscoito toda vez que você vai arrumar a lancheira do seu filho. Você faz isso, eu fazia muito isso. Eu quero que você pare de comer em 15 dias aquele pote de paçoca que você comprou pra comer em um mês. Eu quero que você pare de comer aquele pote de doce de leite e bota desculpa, eu só comi, pai, mas hoje pode porque eu tô na TPM. Não, não pode. Você não pode comer um pote de doce de leite, você tá doida? Você pode comer uma colherzinha e olhe lá. Enfim, vou botar aqui tudo que me ajudou. Eu botei a cola aqui, então agora vamos lá. Um dia desse sem óculos, eu tenho que pegar o óculos. Inclusive o açúcar pode dificultar a visão, tá? O que eu estou falando não são coisas da minha cabeça, não. Tem artigo científico, estudo científico sobre isso. Mas vamos lá, vamos começar. Vamos começar.
Muito importante, você tem que entender quando que você sente a necessidade de comer açúcar. Você sente necessidade de comer açúcar depois do almoço? Por um tempo eu senti depois do almoço, mas depois de 2 filhos, eu percebi que eu sentia muita necessidade de comer açúcar no final do dia, quando eles me estressavam muito, ou também no meio do dia depois do almoço, porque eu sempre fui de acordar de madrugada. Aí arrumava escola, arrumava mochila, arrumava lanche para criança. Depois que eu botava eles na escola, que eu já tinha almoçado, batia aquela lombeira e eu precisava comer um doce. Foi ali que eu vi que eu havia necessidade. Mesma coisa quando era noite. O meu filho tem dermatite, então muitas vezes ele acorda na madrugada coçando. Eu acordava, eu ia pra geladeira. Já cheguei a comer colher de açúcar puro, colher de leite ninho, que é bem docinho, pra poder sentir o gosto do açúcar. E eu falava assim, ai, parece que o estresse diminui na hora. Então você precisa entender o ciclo que te faz comer doce. Quando é? O que tá me estimulando? Qual é o gatilho? Ai, quando chega dia de pagamento, se for só no dia de pagamento, tá bom, né? É quando eu chego do trabalho, é quando os meus filhos me estressam, é quando eu tenho uma briga com a minha mãe. Quando que você sente essa necessidade de comer açúcar? Ah, é um pouco antes de dormir à noite. Então vai lá e durma mais cedo. Você tem que aprender a saber isso. Por quê? Porque quando você come açúcar, em algum momento de estresse como eu comia, há o aumento da dopamina, a sensação de prazer e bem-estar. Por isso que a gente se sente assim, acalentada, abraçada, como se a gente tivesse conversado com uma amiga, tá? Dica 2. Dica 2. Substitua, não retire. Uma das formas que eu consegui enganar meu organismo ao diminuir a quantidade de açúcar que eu comia, porque eu comia era muito, viu? Muito mesmo. Foi fazendo, sabe o quê? Comprando frutas doces. Aí dá pra você estar trocando de 6 por meia dúzia, gente. Não vamos comparar a frutose com açúcar artificial. Então, os dias que tava muito bravo pra mim, eu comia manga, que manga é uma fruta bem doce, comia melancia, que também é uma fruta bem doce. Gente, ó, melzinho na chupeta. O mel também é uma boa alternativa, claro que você não vai enfiar caro no mel. Mas se você quiser sair daquele açúcar artificial, uma bananinha amassada com abacate e mel, fica uma delícia. E ó, supra ali teu paladar. Se você tem uma condição financeira boa, porque a fruta é cara, é uma fruta que eu não consigo manter assim todo dia, de vez em quando, o damasco. O damasco também ajuda muito a tirar a vontade de comer açúcar. Agora, se você é aquela viciada em açúcar mesmo, que você come açúcar pesado, compra tâmaras. É caro, mas eu tenho certeza que você não vai conseguir comer mais de 3 tâmaras. E olha que a bicha é açucarada, você não vai conseguir. Ai, dica 3, gente. Eu sempre falo aqui que eu tenho muita dificuldade de comer proteína e meu corpo também tem dificuldade de absorver. Então, junto o útil com o agradável. Eu não sabia. Mas, quando você come proteína abaixo do ideal, do que você precisa, isso pode despertar a sua necessidade de comer doce. Então, coma a proteína que seu corpo, não que seu corpo tá pedindo, que às vezes o corpo tá pedindo além do que você precisa, mas coma a quantidade ideal de proteína. Aqui, ó, tá mostrando como você faz o cálculo aproximado da quantidade de proteína que você tem que comer. Ah, mas como que eu vou saber? É só você pesar, tem tabela. Tem um líquido de uma balança aqui que custa 20 e poucos reais. Então, verifica se você está comendo proteína o suficiente, porque quando você não come, você fica com uma necessidade absurda de comer doce. Número 4. Faça com que sua dopamina venha de outras formas. Por exemplo, foi como eu falei pra vocês, eu sinto muita vontade de comer doce se eu ficar ali dormindo mal dias e dias e dias. Agora melhorou muito. Mas no começo eu sentia muita vontade de comer doce quando dava 10 horas. Eu queria dormir desde 8h30 da noite, porque eu estava cansada. Casa, criança, marido. E aí eu queria dormir, não conseguia dormir, me dava vontade de comer doce, ia lá, comia doce. Então o que eu comecei a fazer? Opa, tô com vontade de comer doce, tô com vontade de comer açúcar, então é hora de eu dormir. Você também tem que observar isso. Opa, tô com vontade de comer doce, comer açúcar, tá na hora de tomar banho, tá na hora de dormir. Alguma coisa que vai te fazer escapar daquele caminho mais fácil e mais traiçoeiro de comer o açúcar. Ah, eu vou ouvir uma música que vai me relaxar. Ah, eu vou orar. Ah, vou ler um livro. Ah, vou ver uma série. Alguma coisa que faça você se distrair e esquecer que você quer comer aquele açúcar que você sabe que não é interessante comer naquele momento. Olha, às vezes a necessidade de açúcar vem da falta de magnésio, cromo, zinco e vitamina B. Tem uma vitamina que eu não falei aqui agora, fica aí até o final do vídeo que eu vou falar, que ela estava me fazendo também comer mais açúcar, mas essas vitaminas também influenciam. E vocês conseguem tirar tudo isso no alimento. Ah, Débora, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Minha filha, não é mais fácil você comer o alimento de boa do que chegar ao ponto que você vai ter que tomar medicamento? Então, coma um alimento que isso vai ajudar você. Alimentos ricos em valores nutricionais, isso vai ajudar você a eliminar a vontade de comer açúcar. Pode parecer que não, gente, mas funciona, em especial proteína. Durma bem. Ai, que coisa clichê, mas é verdade, gente. Quando a gente não dorme, aumenta o hormônio chamado grelina, que é o hormônio que faz a gente sentir fome. E diminui o hormônio que se chama leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, por que que às vezes a pessoa tem filho e fala assim, pô, fulano engordou depois que teve filho? Mas não foi o filho, não foi a criança, foi a privação de sono. Durma.
pessoas da área da saúde. Tem muita gente que fala assim, ah, médico e enfermeiro é tudo gordo. Gente, eles têm privação de sono. A privação de sono mexe com os hormônios. Então, se você pode, durma bem, durma, tire a tela. Se vocês quiserem fazer até um vídeo como você pode dormir melhor, tem coisas fáceis e baratas para fazer. Mas o sono é essencial. Quando a gente fica sem dormir bem, a gente fica estressado. E quando a gente tá estressado, se você tá vendo esse vídeo, é porque você gosta de comer açúcar. Quando a gente tá estressado, a gente procura o abraço do doce. Então, tenha paciência e não seja radical. Não precisa você ficar a vida inteira, nunca mais vou comer açúcar. Não, come o seu açúcar, mas de forma intencional, de forma natural. Ah, amanhã tem um chá. Poxa, eu vou comer esse açúcar porque amanhã tem um chá. Ah, semana que vem tem um casamento. Vou controlar o açúcar a semana inteira para poder comer no casamento, antes que você fique pré-diabético ou diabético. Então, é melhor você controlar o açúcar antes. Não há necessidade. Açúcar, assim por se dizer, não tem valor nutricional para você ficar comendo ali a torta direita. Então, se controle, mas também não seja radical. Demora uma média de 15 a 21 dias para você voltar ao seu paladar natural e conseguir sentir o paladar das coisas mesmo. Já aconteceu de você ficar muito tempo sem açúcar? Talvez não seja a primeira vez que você tente diminuir ou tirar o açúcar. E aí, quando você vai beber um guaraná natural, você fala, gente, que negócio doce, botar açúcar. Já aconteceu com você? Ou então você ficou muito tempo comendo direitinho. Você vai no churrasco e se sente pesada. Ou come um pão doce e sente azia. Isso é porque o seu paladar tá limpo, o seu organismo tá limpo. Então tenha paciência com você. Você não vai diminuir o açúcar do dia pra noite. Olha, tô nessa luta há muito tempo, mas agora, graças a Deus, oh Deus, graças a Deus, eu consegui estabilizar isso. E pra mim, agora eu consigo arrumar o lanche das crianças sem roubar biscoito, que eu não conseguia. Se comprar um pote de paçoca, eu não sei se eu consigo. Então, eu prefiro não comprar nem doce de leite. Mas eu consigo manusear, por exemplo, biscoito recheado sem botar um na boca. Gente, isso pra mim é um milagre. Eu não podia ver doce que eu comia. Eu comia doce a ponto de acabar com a travessa do doce e não perceber que fui eu que acabei. Eu achava que tinha sido as crianças ou meu marido. Essa é o tamanho do nível que era a minha compulsão por doce. Ai, gente, Débora, mas doce é tão bom sim, gente. Mas o excesso de doce danifica os vasos sanguíneos. Isso pode fazer a pessoa ter derrame, ter AVC, ter diabetes. Então, assim, evita. Evita enquanto é tempo. É melhor do que você ficar doente e ter que cortar de uma vez de forma abrupta. Então, se pode, vai diminuindo aos pouquinhos antes. Eu tenho certeza que você consegue. Você não nasceu enfiando açúcar na língua. Você só mamava tetinha ou fórmula. Antes de falar qual a vitamina minha que estava baixa, que piorou uma situação do açúcar, tem um exame que se chama PCR ultrassensível. Ele consegue ver o tanto que teu corpo está inflamado. O açúcar inflama. Você já reparou quando você está tomando muito refrigerante ou comendo... Pode ser que assim, a gente já come doce, mas quando tá comendo muito doce, aquele mês que tu arrebentou no doce, você reparou como você ficou com mais celulite? Talvez sua pele tenha ficado mais oleosa, tenha aparecido mais cravos e espinhas. Até tua cólica menstrual aumentou. Se você tem endometriose, você não era nem pra sentir o cheiro de açúcar, assim como eu. Então, assim, diminui o açúcar, que isso vai te trazer muita qualidade de vida e vai te evitar estresse futuro lá na frente. Eu queria tanto estar falando mais alto, mas não tá dando pra falar. E agora, por último, qual foi a vitamina que eu fiz exame de sangue de rotina e verifiquei que estava baixa, que estava provavelmente contribuindo para minha vontade de comer doce? Foi a vitamina D. É aquela vitamina D que o pessoal fala que pega no sol. Gente, eu pego sol. Se tem uma coisa que eu pego nessa vida, é sol. Porque as crianças estudam à tarde, eu tô sempre pendurando roupa, às vezes, no quintal. Então, sol eu pego. Mas isso daí já é de cada um. Ai, Débora, o que a vitamina D tem a ver com a vontade de comer doce? A vitamina D, quando está muito baixa, ela causa sintomas parecidos com depressão. Você fica com aquela sensação de ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Tá ansiosa até dormir toda hora, fica com pouca disposição. E nesses picos de estresse é onde muitas pessoas, inclusive eu, recorrem ao açúcar. Então a baixa de vitamina D vai fazer com que você recorra ao açúcar de forma indiscreta e indecente, a ponto de você depois ficar com a cara vazia, ficar se sentindo mal, perceber que a sua pele tá ficando flácida, tá com a pele flácida, igual borracha. Então, pode ser a quantidade de açúcar que você tá comendo. Ai, como eu vou fazer? Tenta diminuir o açúcar. Café, eu só bebo com açúcar. Ai, Débora, dizem que quem toma café com açúcar não gosta de café, gosta do açúcar no café. É verdade. Por isso que eu diminuí. Eu tomo café agora com açúcar uma vez por semana, 2, não passa de 3. Porque eu não consigo tomar sem açúcar. Então eu prefiro não tomar. Se não for do jeito que eu quero, eu sou igual Agostinho Carrara. Então também não quero nada. Então se não for pra tomar café com açúcar, eu não tomo. Eu como só o pão com os ovos. E outra coisa, outra dica que eu vou dar pra vocês. Fuja de carboidrato, porque a maioria, no fim das contas, vira o quê? Açúcar. Então, às vezes, você não quer comer um brigadeiro, não quer comer um doce de leite, mas vai lá e enche a cara no pão, aquilo vira açúcar, tem pico de insulina.
pode aumentar o risco de te deixar diabética, pode aumentar o risco de ter um AVC, uma doença cardiovascular. Doença cardiovascular eu já tenho, imagina. Eu procurando mais pra minha vida. Então é isso, gente. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Foi assim que eu diminui muito. Hoje eu consigo comprar paçoca só para as crianças sem roubar uma lasquinha. Consigo botar o biscoitinho deles recheado, que também eles não deveriam levar pra escola, mas eu alterno com pipoca. No potinho sem roubar, eu consigo manusear leite em pó sem enfiar na boca. Tu fazia isso? Tá fazendo leite do seu filho enfiar o leite em pó na boca? Fazer isso? Então, assim, graças primeiramente a Deus que me deu força, tanto que eu orei que minha oração subiu. E a minha flacidez da barriga diminuiu muito, eu não consigo mais puxar. Isso aqui, até aqui em cima, igual vocês viram no vídeo. Então você consegue, vai orando, vai aos poucos. Não se cobre o dia que você derrapou na terça, volta na quarta como se nada tivesse acontecido. Vê em que momento você derrapou, ficou com sono muito tempo, foi dormir muito tarde, ficou muitas horas no celular. E tenta evitar aquilo ali pra você não ir por aquele caminho que não vai fazer você alcançar seu objetivo de novo. O vídeo foi esse. Inclusive, teve um comentário aqui que falaram assim, ai, metformina ajuda a emagrecer. Sim, ajuda, isso tem muito a ver com o açúcar que a gente come. Eu sou farmacêutica, apesar de não estar atuando, eu sou, e metformina foi um medicamento no qual eu tive que fazer um trabalho, uma pesquisa para poder falar sobre a relação dele com o emagrecimento. Se vocês quiserem saber, é só você escrever aqui. Mas é isso, beijo. Até a próxima. E tchau, tchau.